todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Nesse vídeo de hoje eu trago aqui algo para a gente refletir juntos, aprender juntos sobre o transtorno de personalidade, que inclui aí os do Cluster B. Estaremos falando no sentido de sociopatia. Eu creio mais que seja uma psicopatia, mas não tem como dar uma definição concreta, com base naquilo que eu já aprendi, naquilo que eu já estudei, mas eu vou compartilhar aqui com vocês e deixem depois o comentário de vocês. O que eu quero deixar bem claro, que é o que eu faço também no curso Narcisistas de A a Z, é que o conhecimento, ele nos liberta, principalmente quando a gente fala da parte espiritual. Várias pessoas se fecham a isso, não falo de religião, é espiritual. Não tem como uma pessoa, um ser humano, sem estar agindo ali através de forças malignas, com a permissão deles e delas, fazer o que eles fazem. Não existe Deus na vida dessas pessoas, eles são puro ódio, são pessoas diabólicas. Sim, isso precisa ser dito porque muitas pessoas ficam acreditando quando eles vêm com essa coisa de triste, parece que eles são tão inofensivos. As vítimas choram para tocar o coração das pessoas, mas lá dentro não existe nada, é só ódio, escuridão, trevas. Demônios disfarçados de anjos, como diz na palavra de Deus. Muitos deles, sim, principalmente os psicopatas, sociopatas, são pessoas demoníacas, diabólicas. Enquanto você não tiver consciência disso, não abrir a sua mente para enxergar esse outro lado, você está aí correndo o risco de cair no conto dessas pessoas. Então o conhecimento nos ajuda e eu vou trazer aqui um estudo no sentido de você olhar, observar. Vou deixar vários vídeos que eu assisti para vocês analisarem, vocês que gostam também, assim como eu, de aprender sobre esses transtornos, para que a gente possa, assim, reconhecê-las e já se afastar. Porque são pessoas que vêm para roubar, matar e destruir, porque é isso que o inimigo faz e ele usa a vida dessas pessoas que permitem que eles usem. Outro dia achei interessante um comentário aqui no canal, uma pessoa falou assim: só exorcizando mesmo. Sabe o que eles fazem? Eles dão risada disso, porque uma coisa é você estar possuído por um demônio, possuída por um demônio ali, por forças malignas, e você não querer aquilo, mas por conta de abrir brechas, acontece muitas vezes. A pessoa vai lá, exorciza, repreende e sai. No caso deles, como é que vai sair algo que eles já se identificam ali? É como se fossem o próprio demônio mesmo. Eles querem, eles gostam desse poder das trevas e de causar um mal no outro. Então, com base em tudo que eu estudei em relação a esse caso da Jordi, uma jovem de 28 anos, onde, veja bem, aí que eu falo que eu não sei se é uma sociopatia ou se já é psicopatia também, desde a infância, já várias coisas que ela vinha fazendo que não eram coisas normais, abusando de animais, já machucando o irmão, bateu na cabeça do irmão quando era pequeno com um taco de beisebol e fingiu pra babá que não sabia o que tinha acontecido com o irmão dela, sendo que foi ela mesma que machucou. Eles fazem isso o tempo inteiro, então ela já manipulava, já tinha essa maldade com animais e com o próprio irmão desde a infância. Quando ela tinha 14 anos, ela começou a plantar maconha na casa dela, e aí tem toda aquela história de que a mãe e o pai chamaram a polícia, e aí ela perdeu a confiança nos pais. Logo em seguida ela conheceu um namoradinho na escola e foi morar com esse namoradinho. E sempre aquela história de briga e volta, briga e volta. Interessante citar, eu li o livro do advogado de defesa dela, onde ele acabou ficando doente, né, durante esse processo por conta de tanto estresse de estar ali convivendo com ela. Ele conta toda essa parte, como foi uma coisa assim estressante, mas interessante observar, né? Ele não é um estudioso da área de transtorno de personalidade, embora ele tenha visto várias coisas nela desde a infância. Em muitos momentos ali, como muitos fazem porque não têm o conhecimento e porque não passaram na pele por um relacionamento abusivo, dando a entender que foi negligência dos pais, dando a entender que nunca fizeram nada, de levar ela num psicólogo. Todas as vezes que tentaram, ela não ia, ela não queria ir. Como que você vai obrigar uma pessoa a ir? E como pôr a responsabilidade num pai e numa mãe? Porque independente do pai ou da mãe ser abusivo, não justifica uma pessoa se tornar um monstro e sair por aí causando danos e fingindo ser um anjo para todo mundo, sendo que é o próprio coisa ruim ali agindo.
Então não tem justificativa. Agora eu trago aqui observações no sentido de como ela age no júri, momentos que eu observo ali o advogado de acusação, muito bom por sinal, mas você consegue ver que ele fica transtornado, que ele não consegue controlar as emoções e ela tá olhando para ele, ela tá rindo dele. Você consegue ver na expressão corporal, inclusive um dos vídeos que eu deixo aqui, são todos em inglês, porque eu não achei nenhum em português, mas pode ser que você consiga colocar o subtitle, como eu faço às vezes, e aí você consegue ler o que estão dizendo ali em português. Então para ela foi um show, sempre ela lá se maquiando, se preparando para as entrevistas na televisão. O que aconteceu? Ele tinha 30 anos, ela tinha 28, numa conferência onde ele estava ali fazendo a apresentação. Ela se encantou e ali começaram a ter esse romance. Ela muito obsessiva, tem algumas histórias que eu também vou deixar aqui para vocês verem. Uma moça, duas moças, interessante. Uma delas era amiga dele desde a infância e teve uma festa, ela tinha bebido um pouco e ele estava com a Jory. Essa moça, que era amiga dele, estava um pouquinho acima, né? Tava meio alta ali da bebida, ele percebeu que ela estava com dificuldade de sentar, ele foi lá, ajudou ela a sentar e diz que no dia seguinte teve uma conferência, ela estava lá de novo e ela levou, a Jory levou ela pro banheiro e começou a confrontar ela, falar um monte de coisa pra ela, que eles eram namorados, que ela nunca ia conseguir fazer nada pra ela não se meter com ele, intimidando, ameaçando ela, ela tentava sair do banheiro, ela não deixava. Imagina, gente, né? Porque essas pessoas são assim. E o incrível, gente, o incrível é como o olhar deles entrega a eles. O sorriso é o mesmo, o olhar é o mesmo. Incrível, gente, incrível. Por isso que eu falo, conforme você vai estudando, você vai aprofundando, fica muito mais fácil. E eles não gostam, né? Eu lembro que na época eu falava com algumas dessas pessoas sobre isso, eles ficam até assim, com medo de olhar pra você. Né? Com medo, eu digo, de serem descobertas. Essa moça, ela vai com uma convicção de que ela seria totalmente absolvida ali, que não ia acontecer nada com ela. De tão manipuladora que é, e se acha a melhor, que ela estava ali se divertindo, ela queria fama. No fim, ela não foi para pena de morte, mas pegou prisão perpétua. O resto da vida ela vai ficar dentro de uma prisão. Voltando à história, esse rapaz era mormon. Ela veio, se batizou na religião dele. Antes disso ela tinha tido outros namorados, já tinha sido cristã. Conforme os namorados dela tinham uma fé, ela ia lá para entrar para a mesma fé. Também evidências que ela mexia com bruxaria, com magia negra, enfim, todas essas coisas aí que a gente já sabe que muitos deles que são desse grau maior se envolvem. No fim, ela mesma acabou mudando de cidade, porque morava, creio que 5 horas de distância, na Califórnia. Ela foi embora, meio que desmancharam, mas continuavam se falando, lógico, porque eles acham que a pessoa é posse. Ela já se envolvendo com outro rapaz que conheceu também, eu creio, nesses grupos de namoro. E ele já estava também se relacionando com uma outra moça. Quando ela soube, ela não aceitou. Agora, voltando um pouquinho, na fé dele, não poderia ter relação sexual antes do casamento. Aí você vê como que a pessoa vai de um jeitinho tão inofensivo, parece que ela é uma pessoa tão boazinha. E aí o que aconteceu? Ele passou por cima dos valores, dos princípios dele, caiu na tentação e acabou tendo relação com ela. O que tudo realmente indica foi porque ele recebeu, nesse tempo que estava distante dela, que ela já tinha mudado de volta à cidade dela e ela já estava lá se comunicando com outro rapaz, ele também já estava com uma outra pessoa a caminho, né, para se relacionar, mas ainda assim se falavam, tinham ainda mensagens trocadas ali, continuavam se comunicando. Ele ganhou uma viagem do trabalho dele para Cancún com direito a uma acompanhante. E aí o que aconteceu? Ela ficou sabendo. Lógico que ela acreditou que era ela que seria a escolhida a ir viajar com ele como acompanhante, e quando ela ficou sabendo que não foi ela a escolhida, que ele chamou uma outra mulher para ir com ele, ali ela totalmente perdeu a cabeça e planejou isso para se vingar. E uma coisa que eu gosto de observar e deixar aqui também para vocês é que durante, né, o depoimento dela, ela tentou
falar que ele era um pedófilo, gente, se vocês vissem a fisionomia da família dele, é tanta covardia, é tanta perversidade nessas pessoas, gente. É algo demoníaco. Ele já nem tá vivo aqui entre nós, e mesmo se fosse algo do tipo, a lei iria puni-lo, ela não tinha o direito de ir lá e tirar a vida dele, porque se for assim, então alguém pode ter o direito de vir e tirar a vida dela, como fizeram com aquele outro que era um bem conhecido Jeffrey. Jeffrey, ele também foi um psicopata, ele era canibal, ele matou vários homens homossexuais e ele comeu partes do corpo daquelas pessoas. Ele fez experimentos que ele queria ter um controle, alguém ali se sujeitando a ele, que ele pudesse ter total controle. Ele queria criar zumbis. Gente, é coisa assim fora da realidade. E um dos presos também, que era outro, né? É o que eu falo, eles mesmos se destroem. Um dia que estava lá dentro da cadeia, fizeram uma atividade, deixaram eles sozinhos ali por 20 minutos e esse presidiário foi lá e acabou com a vida do Jeffrey. Então, assim, no caso dela, então, tudo certo, alguém vir e matá-la por conta do que ela fez com esse rapaz. Então, no caso aqui, essa obsessão por ele, essa necessidade de controle, essa necessidade de vingança, porque eles levam tudo pro lado pessoal, é tudo sobre eles, como ousas, como pode. Era pra ser eu e você escolheu outra, né? Aí a gente já sabe como é que funciona essas pessoas aí. E aí foi o que aconteceu. Então tudo indica que o principal motivo foi esse, a raiva descontrolada, né? Onde ela foi e fez tudo isso. E ainda tentando fazer parecer que ela estava sendo ali alguém que estava ajudando a sociedade, porque ele, dando a entender que ele era pedófilo, então ela fez um favor a nós, a toda a humanidade, por ter tirado a vida dele. E não só isso, né, gente? Porque é tanta maldade, tanta crueldade, porque falar é uma coisa, né? Mas você vê que o que ela sente e o que ela pensa não é nada daquilo que ela tá falando ali. E toda hora ela menciona que muitas pessoas sofreram, que ela não pode imaginar o quanto o pai, a mãe e os irmãos dele sofreram. E na verdade ela tá feliz, ela tá adorando esse sofrimento, porque eles têm prazer, eles são sádicos. Minha família, né? Sempre ela usa como desculpa o sofrimento que eu causei pra minha família, não quero mais, que eu não tenho empatia nenhuma. Tá preocupada se causou sofrimento? Pelo contrário, gosta de saber que causou sofrimento. Essa é a grande verdade. Ela gostava de arte, inclusive desenhava muito bem, isso é muito interessante. Muitos psicopatas e sociopatas têm esse dom de desenhar, eu já vi isso acontecer. E ela começou a vender no eBay essas artes, enfim. Em outra convenção, uma moça que deu entrevista, que eu vou deixar aqui também para vocês assistirem, ela é bem sensitiva, ela mexe mais com essas coisas espirituais, e ela disse que ela sentia uma energia muito pesada vindo dela, e quando ela estava perto dela, na presença dela, ela sentia um calafrio, um frio, o corpo gelado. E ela disse que ela chegou assim, ela é morena, né? Chegou e falou assim, o que você acha? Porque a Jory é loira, na época era loira, né? Aquela loiraça, né? Selvagem, mas com aquela carinha de super inocente. E aí ela falou assim, o que você acha? Começou a mexer no cabelo dessa moça, ela contando, o que você acha de eu ficar com meu cabelo escuro também que nem você? Vamos parecer gêmeas. E ela disse que ela achou tão estranho ela falar aquilo, né? De verdade, depois ela acabou, quando ela foi pra julgamento, gente, ela mudou tudo, assim, cabelo escuro, um óculos, aquela carinha de tadinha, de vítima, de injustiçada, e o jeitinho, gente, observa a maneira que ela fala, o tom de voz e a manipulação o tempo inteiro. Agora, olha que interessante, durante o julgamento, teve aquela parte também, ninguém é perfeito, ele também tinha os defeitos dele, entrevistaram as ex dele, diziam que ele tinha traído, tinha os erros dele também, né? Mas não uma pessoa que é uma pessoa mau caráter no sentido de ir lá e matar alguém porque não quer mais ficar com ele. Ele não tinha um transtorno antissocial como ela. Independente do que foi que aconteceu ou deixou de acontecer, um não quer mais, o outro não quer mais, isso não dá o direito da pessoa ir lá e matar a pessoa. Aí ela deu a entender, primeiro ela contou uma história fantasiosa, porque o que acontece, gente, voltando aqui rapidinho, lembrando aqui para não fugir do assunto das provas, das evidências.
Depois disso que aconteceu, que ela matou ele, né? Mas até então ela disse que foi um casal que entrou, um homem e uma mulher com máscara, luvas pretas, e aí fizeram isso, né? Fizeram coisa com ele e ela conseguiu fugir. Imagina, ela fugiu, ela dirigiu até o deserto, 5 horas dirigindo, sem parar, e ela não ligou pra ninguém. Ela não ligou pra polícia, gente, olha as evidências. Não ligou pra polícia, não ligou pra um vizinho, não ligou pra mãe, não ligou pro pai, não ligou pros amigos, não ligou pra ninguém. Aí ela diz depois que viu que não tinha jeito, que ela levou a mentira até onde ela conseguiu. Que ela viu que não tinha mais jeito, que ela não conseguiu ser a poderosa como ela falou, que todo mundo ia acreditar nela, né? Que ela era a boazinha da história, a vítima da história. Então ela disse que foi para se defender porque ele estava ali tentando matá-la. Aí você começa a estudar mais sobre o caso e vê o advogado de acusação, onde ela, quando estava indo para lá, ela comprou 3 galões, ela encheu 3 galões de gasolina. Por quê? Tudo de caso pensado, gente. Ele explica num dos vídeos que eu também vou deixar aqui. Por quê? Porque ela não queria parar, deixar evidência nenhuma de que ela tinha ido pra lá, porque ela estava na cidade dela, ela já foi com o plano de matá-lo, foi direto pra casa dele, fez o que tinha que fazer e depois de lá ela já foi embora e já foi pra cidade pra encontrar essa nova vítima ali, que também, por sinal, era da mesma fé que esse rapaz, mesmo estilo de um homem bem de vida, um homem de fé, um homem cheio de amigos. Então era assim, uma posse, uma coisa onde ninguém podia estar perto dele, ela não gostava e não aceitava ninguém próximo dele. Amigos, amigas, muito menos. Uma obsessão mesmo por ele. E ela também gostava de fotos, ela tinha esse hobby, ela trabalhava com isso, né, de freelancer, de fazer fotos. E nesse dia ela tirou várias fotos dele. Ela foi para casa dele, tiveram relação. Ela tirou várias fotos dele, várias fotos dela, eles dois juntos ali tendo relação. E aí ele foi tomar banho. E aí foi quando ela veio e ela esfaqueou ele, parece que 27 vezes. E ela cortou o pescoço dele de ponta a ponta e ela deu um tiro depois na cabeça dele. Planejou tudo de caso pensado, como as evidências comprovam, e ela foi lá, fez o que fez. Aí depois aparece, depois de 5 dias, os amigos perceberam que ele não estava respondendo e decidiram ir até a casa dele. Quando chegaram lá, viram toda a cena do crime, ele morto dentro do banheiro, sangue pela casa inteira. E aí vieram os policiais, inclusive num dos vídeos aqui eu também deixo pra vocês, o momento onde essa amiga que foi na casa liga pra polícia falando o que tinha acontecido, e aí o amigo vem e fala também, porque ela não entrou na casa, mas ele entrou. E aí ela começou a perguntar pra essa amiga, ela voltou pro telefone e ela começou a perguntar à policial se tinha alguém, se ele estava depressivo, porque acho que já pensou que podia ter sido suicídio, né? Se ele estava depressivo, se tinha acontecido alguma coisa, porque era uma amiga próxima. Ela disse que ele estava triste porque tinha desmanchado, mas não com a Jody, mas sim com essa namoradinha que ele estava junto, que ele estava triste e tal, mas ela falou não triste ao ponto de tirar a vida dele. Só estava chateado porque, né, não tinha dado certo. Ela tinha desmanchado com ele. E aí a policial perguntou se ele estava sendo ameaçado, se ele estava, né, com alguém ali stalking ele e tudo. Ela falou sim, a ex dele, antes dessa ex. Aí perguntou o nome dela, ela perguntou pro amigo, porque ela também não lembrava, aí falou, Jody. E aí começou toda essa investigação. Encontraram, logo que vieram pra casa dele, dentro da máquina de lavar, a câmera fotográfica, que parece que era dele, e sem o chip. Mas conseguiram recuperar, os policiais, investigadores conseguiram recuperar dentro da câmera as fotos que foram tiradas. E ali tinha todas essas fotos. Inclusive ela tirou foto dele morto, ensanguentado dentro do chuveiro. Só que ela não imaginava que ela tendo chip, que alguém ia conseguir resgatar essas fotos. E aí foi a primeira prova, depois encontraram fios de cabelo, sangue dela também, e aí não tinha como mais ela dizer que não tinha sido ela. Agora, gente, o mais incrível é quando ela está ali, como eu falei pra vocês, dando a entrevista. Como que são diabólicas essas pessoas. Como que mente de uma forma tão descarada que depois fica vergonhoso, porque logo nas primeiras entrevistas ela chora e aí vem os policiais, né,
falar com ela, entrevistar, e ela fala: eu não matei ninguém, eu jamais seria capaz de fazer isso. E aí depois, lá no júri, quando ela confessa, o mais incrível, gente, eu fico indignada com essas pragas dos infernos. Quando ela tá ali confessando de verdade, ela começa a chorar. Não viu uma lágrima cair, ela só ficava suando o nariz, tirou o óculos depois de um tempo, e com a mão o tempo inteiro aqui, ó, acho que pra ninguém ver que não tava saindo lágrima, né? De repente ela tava até rindo, mas fingindo que tava chorando e respondia daquele jeito. Por quê? Por quê, gente? Eu consegui ver todinho o plano dela ali. A vítima, coitadinha, se arrependeu, olha só, né? Tá chorando. Isso não existe num sociopata, num psicopata, tá? Não existe. Então você vê a artimanha que eles usam. Quem não conhece, quem não estuda, quem não vai a fundo, cai. Cai, contanto que ela tinha certeza que ela não ia ser nem condenada. Que ela ia ser totalmente absolvida, capaz de achar ainda que ele que ia ficar o ruim da história. E ela se defendeu simplesmente. Não. Todas as evidências mostrando que foi ela. Né? E algo cruel que realmente ela fez. E no fim destruiu aí a própria vida, tá lá presa o resto da vida. Esse advogado dela de defesa diz que ouviu vários dos áudios dela com a mãe, como ela falava com a mãe, um monstro, xingando a mãe, como se a mãe tinha obrigação de mandar dinheiro e pegar dinheiro, se virasse. Tinha vezes que a mãe dirigia, que era longe o local, dirigia até lá para ver a filha, e ela não via a mãe porque ela queria estar ali vendo algum homem, que ela podia ter o tempo, né, daquele dia de visitas, e ela rejeitava ver a mãe para poder ver esses homens. Quem falou isso, que eu também vou deixar aqui o vídeo, foi uma amiga de cela dela, e ela conta que ela é uma sociopata, e como ela manipula todos ali. Ela fez 6 tatuagens no corpo dela, ela conta tudo como ela fazia para fazer essas tatuagens, para ganhar dinheiro ali dentro. Inclusive, ela convenceu a moça de tatuar o nome dela, Jodi Arias. Tem noção, gente? E ela falou, ela é super manipuladora, ela é uma mentirosa, ela é uma sociopata. Enfim, gente, olha, é surreal, mas eu gosto de trazer isso, de estudar isso mais profundamente e ver como que o olhar deles os entregam, como que se parece. O sorriso é o mesmo, o olhar é o mesmo. Essa postura de pessoa inofensiva, boazinha. Alguns amigos dele disseram que ela era aquela pessoa maravilhosa, porque psicopatas fazem isso, né? Sociopatas também. Um charme. Estão ali, te dão presentes, te ajudam, oferecem algo que vai te ajudar. E você se encanta, porque você fala, gente, que pessoa maravilhosa. Um dos amigos dele disse que além dela ser linda, ela era uma pessoa assim maravilhosa, se encantou. E assim ela fazia com várias pessoas, inclusive com todos ali no júri que ela tentou o tempo inteiro enganar, manipular, mas não conseguiu, para honra e glória de Deus. Alguns amigos dele avisaram a ele, perceberam que tinha coisas estranhas, que ela tinha rede social, não lembro o nome, não era Instagram, não sei se era Twitter, alguma dessas redes sociais que todos usam, que ele percebeu, a esposa desse amigo dele percebeu que tinha algo de darkness, né, dessas coisas das trevas, umas fotos esquisitas, com umas coisas, né, do além, e avisou a ele que tinha algo muito estranho. Ele disse que quando ele a conheceu pessoalmente, que foi num desses encontros de eventos que eles tinham, quando ela veio assim, ele falou que ele sentiu no corpo dele inteiro algo muito estranho, negativo, uma energia das trevas vindo dela, e ele alertou a ele. Mas lógico, como nós já sabemos como acontece, né? Aquele encanto já foi feito, se alguém fala alguma coisa contra eles ou elas, a gente já acha que é inveja, que, nossa, que horror pensar isso da pessoa. Inclusive, muitos ficam assim em relação a falar que essas pessoas são diabólicas, muitos deles são sim, enquanto você não vê isso, você cai. Inclusive, ela falou assim numa das cenas, né, numa das entrevistas, ela falou assim, o que acontece, ela deu a entender que ele era abusivo com ela, que ele já tinha batido nela.
Só que, gente, é assim que eles fazem, tá? Uma sutileza pra, lógico, eles parecerem que eles são bonzinhos e que eles não estão acusando. Então ela falou assim, ah não, nada demais, só uma vez, duas vezes, né, que ele veio e fez isso no meu braço, a outra vez na minha perna, mas nada demais, nada ao ponto, né, dele me deixar marcas, difamando ele, falando que ele era abusivo, mas ao mesmo tempo ela tá como se ela estivesse protegendo ele. E então a entrevistadora diz pra ela, mas mesmo assim você ainda continuou com ele? E ela fala, sabe, uma coisa que ele fazia sempre, depois das brigas, era sempre pedir desculpas, muitas desculpas. E é o que esses seres fazem, abusam fisicamente, muitas vezes psicologicamente, às vezes os dois, e logo em seguida liga ou vai lá e pede desculpa. Mas é tudo para manipular, porque não existe mudança de comportamento, é tudo fingimento. A gente precisa ter consciência disso para nos proteger. Não são pessoas como nós, são pessoas que são diabólicas. Por isso é tão importante aprender a reconhecer esse padrão de funcionamento, a ter discernimento de espírito, conhecendo o mundo espiritual, e você vai poder sentir de verdade quem é que está agindo através daquela vida, daquela pessoa. Em uma das entrevistas o homem foi bem assim, dá pra ver que ele foi bem, ele já sabia quem ela era, né? E ela mantém a postura do início ao fim, e ele intimidando no sentido de fazendo perguntas, confrontando. Ela não mudou o tom, muito na calma, respondeu tudo ali com aquele sorrisinho, aquela coisa de fazendo que não entendeu o que ele estava falando, tentando colocar a culpa nele. Vou deixar aqui para vocês assistirem também. Como assim? Você está sugerindo que eu deveria tirar minha vida? Ele, não, eu tô falando, você não falou que você queria fazer algo para arrumar o que você fez contra a vida do filho deles? Então por que você não aceita ir para a pena de morte? E ela dá a entender que ele está sugerindo que ela se matasse. Assim, gente, do começo ao fim. E ela manipulando uma outra entrevistadora com todo o charme. Tudo manipulação, gente, do início ao fim. Essa parte do choro eu fiquei indignada. Indignada, mas sabe o que é bom? Porque antes, eu talvez, anos atrás, eu ia ver aquilo, eu ia ficar com dó, eu ia querer ir lá ajudá-la. Hoje eu vejo, eu falo, gente, como pode esses demônios estarem aí agindo assim? E muitos caem, mas para honra e glória de Deus isso está mudando porque nós estamos buscando conhecimento, principalmente na parte espiritual. Vem fazer o curso Narcisistas de A a Z, o módulo 4, eu só falo da parte espiritual. Isso é importante demais, gente. E algumas pessoas vêm aqui no canal e eu creio que são uns deles, né? Porque o que eles mais querem é que a gente não acredite que isso exista. O diabo não existe, Satanás não existe. Não, isso é coisa da sua cabeça. Não misture psicologia com religião. Primeiro que não é religião. Agora não tem como a gente não ir para o mundo espiritual quando se trata desses seres antissociais que fazem tudo de caso pensado, que são pessoas perversas, malignas, diabólicas. Somente no mundo espiritual que você entende de verdade essas forças malignas ali agindo na vida dessas pessoas com a consciência completa de tudo isso. O Maníaco do Parque é outro vídeo que eu trago também, compartilhei lá no grupo para quem participa da jornada e do curso Narcisistas de A a Z. Eu vou estar sempre compartilhando algumas coisas que eu acho interessante para trazer mais conhecimento também. E ele falava que era muito fácil, muito fácil. Ele prometia que elas iam ser modelos de uma agência e que elas eram lindas, ele usava a autoestima, e sabe como ele disse que ele fazia? Ele ficava, a vida dele era isso, tá? De metrô em metrô, procurando mulheres. Como é que ele ia lá e chegava perto para conseguir as vítimas? Mulheres tristes, cabeça baixa. Pronto, um prato cheio, mais fácil de enganar. A pessoa tá triste, ele vem ali com alegria. Você quer ser modelo? Você é linda. Vou fazer fotos com você. Levava lá pro meio do mato. E aí a hora que passava daquela cerca, ele já incorporava ali. E aí pronto, com ódio de mulheres, no caso dele, não sei se é coisa de trauma ou sei lá o que é em relação à mãe ou alguém, ex-namorada que fez algo contra eles, agora generaliza e quer só fazer mal às mulheres, ou se é mesmo o próprio demônio que tem ódio da mulher. Por quê? Porque mulheres Deus escolheu para trazer vida, né?
para gerar vida dentro do ventre, e eles têm ódio da criação, eles têm ódio de Deus, eles têm ódio de você estar trazendo uma nova vida para o mundo através de você. Então eles têm ódio, demônios têm ódio de mulheres por conta disso. Inclusive muitas psicopatas falam que não querem ter filhos, e eu creio que na verdade não é nada disso, é porque eles realmente odeiam vida. O prazer deles é na morte. E não tem como eles saberem se vai vir que nem eles, se vai vir uma pessoa empata. Acho que o maior medo deles é que venha um empata ali de filho, de filha, né? Vários policiais que estavam ali na delegacia com esse maníaco do parque disseram que teve uma moça que ele não conseguiu matar, uma sobrevivente, e ela estava lá no dia do julgamento dele e insistiu que queria falar com ele. E ele estava fumando. E aí um dos policiais falou: olha, tem uma moça querendo falar muito com você. Aí ele falou: ah, ela quer falar comigo? Deixa eu só terminar aqui de fumar e aí eu vou falar com ela. Diz que todos eles ali na sala sentiram, viram, perceberam a transformação. Diz que ele terminou de fumar, jogou o cigarro fora, e é como se ele estivesse incorporando ali, ele foi mudando. Foi assim, né, uma coisa meio assim. Pode falar pra ela entrar. Diz que ela entrou, gritando, falando que ele era um monstro, que ele é aquilo. Ele começou a falar pra ela que ele tinha se arrependido, que foi uma voz que falou pra ele fazer aquilo, que ele estava sendo guiado por forças das trevas. No final, gente, ele diz que essa mulher saiu de lá chorando e pediu pra dar um beijo na testa dele. Deu um beijo na testa dele, deu um beijo aqui no rosto dele e foi embora chorando. Tamanho o grau de perversidade, de manipulação desses seres das trevas. Muitos deles, depois que foram presos, foram para a pena de morte. Nas entrevistas confessaram. Um deles que me chama muita atenção é Richard Ramirez. E ele fala, gente, eu desisti do amor e da felicidade há muito tempo atrás. E ele falou, eu sou mal. Todos nós somos de certa forma, ele diz, né? E ele fala, cada um vai até onde permitir, no sentido de vai abrindo portas para entrar os demônios, as trevas. E foi o que ele fez. Por quê? Porque lá atrás ele desistiu do amor e da felicidade. E é isso que eu vejo que acontece com esses seres. E aí Satanás e seus demônios tomam posse ali e faz a vontade dele através dessas pessoas, porque eles são espíritos, eles precisam de um corpo, de uma mente para agir. E eu não tenho dúvidas de que é isso que acontece. É difícil de crer, de acreditar e até de aceitar, mas é uma realidade que nos protege. Enquanto você não se abre a ver isso, essa realidade, você não consegue realmente se afastar e saber como lidar. Essa guerra é espiritual, então nós vencemos com a armadura de Deus, e eu falo sobre isso também no curso. Enfim, eu deixo aqui sobre esse caso, Jory Arias, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre esse caso, são várias coisas, eu posso aprofundar aqui com vocês. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum outro tipo de caso que já tenha acontecido para analisar aqui, também fale que eu trago aqui para vocês. E em breve estarei terminando a terceira parte desse depoimento dessa psicopata, que tem 30 anos, é cirurgiã, e ela faz essa entrevista ali contando como ela é, como ela pensa, como ela age, como ela reage. E é isso, gente. Deus é maior. Ficamos aqui por esse vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Beijos a todos no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.